tudo bem? Oi pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui para falar sobre fundos de ações, parte 3. Já falamos sobre a parte 1, parte 2 e agora é a parte 3. Eu falei para vocês que esse assunto ia render bastante e está rendendo mesmo. Verdade, essa parte 3 a gente vai falar sobre algumas variáveis de fundo de ações, onde é importante conhecer como monitorar e quais são os tópicos que é importante mencionar ou acompanhar quando a gente se trata de fundos de investimentos, particularmente sobre fundo de ações. Então, o primeiro item é volatilidade. Os fundos de ações possuem volatilidade tão grande quanto as ações individuais. Apesar de contar com gestão profissional, o investidor deve ter controle emocional se pretende acompanhar a performance regularmente. Porque o fundo de ações também tem uma grande volatilidade, tão grande quanto as ações individuais. Então, para quem acompanha os indicadores, gosta de baixar os relatórios que os gestores mandam regularmente, vai acompanhar e vai verificar que há uma volatilidade, uma oscilação muito grande em termos de resultados. Então, um mês ele pode render 7%, outro mês menos 10%, e essa volatilidade é normal, porque faz parte do risco e faz parte de uma possibilidade maior de ganhos. O segundo item é rentabilidade. Geralmente, os fundos possuem um indexador para o comparativo do rendimento. Exemplos: índice Bovespa, Selic e multimercado. Para os fundos onde eles fazem um comparativo com a performance que o próprio fundo ele promete entregar, e essa performance está vinculada a algum indicador, por exemplo, o índice Bovespa, o índice multimercado. Então, nos gráficos, eles costumam colocar o resultado do fundo e costumam colocar também qual foi o resultado do indexador que está servindo como base para o acompanhamento, e por conta disso eles também medem a taxa de performance. Quando o fundo de investimento tiver uma performance melhor do que o indexador, o fundo de investimento vai estar performando melhor, mas vai cobrar uma taxa de performance que é um percentual sobre esses ganhos extras. Taxa de administração. Fundos com boa performance e gestores com mais experiência costumam cobrar uma taxa de administração maior. Portanto, uma taxa de administração maior nem sempre é um fator ruim. É verdade, porque uma taxa de administração maior, ele pode significar melhores gestores, pode significar um fundo de investimento onde há uma performance melhor, uma experiência melhor e que vai resultar em ganhos maiores e, por consequência disso, vai resultar também em uma taxa de administração maior. Então é importante verificar o histórico de rendimento do fundo, é importante verificar também a taxa de administração, e às vezes a taxa de administração ela está vinculada a um fundo com maior performance, uma melhor performance. A próxima é taxa de performance. Além da taxa de administração, alguns fundos também cobram a taxa de performance, que incide sobre o excedente de rendimento em relação ao benchmark. Foi o que a gente falou um pouco antes. A taxa de performance é um extra que o fundo de investimentos ele vai cobrar de acordo com o resultado sendo melhor do que o indexador, do que o benchmarking. Ou seja, se o benchmarking for o Ibovespa, o IBRX50 ou um indexador voltado a um outro tipo de métrica, se o fundo de investimento, o fundo de ações, ele tiver um resultado melhor, ele performar melhor do que esse indexador, o fundo vai cobrar uma taxa de performance de acordo com o lucro excedente. Os impostos. A IOF para resgate em até 30 dias. IR tabela decrescente variando entre 22,5% até 15%. Esse fator é importante porque, dependendo do período de investimentos e dependendo do prazo de resgate, é possível pagar um imposto maior ou menor. Então, se um investidor ele investir num determinado fundo
e for resgatar dentro de 6 meses, o investidor vai pagar a alíquota de 22,5% de imposto de renda. Ao passo que, se o investidor puder investir no longo prazo e no período superior a 2 anos, essa alíquota já cai para 15%. Então é muito importante ter o planejamento, deixar o dinheiro render e deixar o investimento a médio e longo prazo para se beneficiar dessa questão de pagamento de impostos. É importante também ter um histórico de pelo menos 24 meses. Preferencialmente escolher fundos que eles possuem um histórico de performance de pelo menos 2 anos. Por que isso? Porque é importante acompanhar a performance passada para ter uma previsibilidade em relação aos lucros futuros. Quando a gente tem um fundo de investimento novo, não que seja uma escolha ruim, não é uma escolha ruim, mas tem um risco desse fundo performar mal porque não há um histórico de rendimento, não há histórico de performance que possa balizar, que possa dar condições ao investidor ter uma decisão em relação ao que está sendo investido. Então, com esse tópico, a gente está fechando o assunto fundo de ações. Nada impede que a gente continue a abordá-lo num futuro próximo, se tiver outros assuntos ou outros pontos importantes a considerar. A ideia talvez é a gente até colocar alguns exemplos práticos para que a gente consiga exemplificar melhor e sair um pouco da teoria e colocar exemplos reais para monitorar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.